Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 8 de setembro. Conselho Nacional de Justiça e Conselho da Justiça Federal assinam um acordo de cooperação para acesso de dados do DataJude. Na última sessão à frente do CNJ, o ministro Dias Toffoli lançou ainda a compilação dos atos normativos editados pelo Conselho nos seus 15 anos de existência. Você confere ainda. Segunda turma do STF transfere processo contra ex-senadores Romero Jucá e Waldir Raupp de Curitiba para a Justiça Federal em Brasília. Primeira turma do Supremo entende que a União não pode ser responsabilizada por encargo trabalhista de empresa terceirizada. Tribunal Superior Eleitoral apresenta plano de segurança sanitária para as eleições municipais de 2020. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgou nesta terça-feira recursos relacionados à Operação Lava Jato. Num dos julgamentos, o colegiado decidiu retirar da Justiça Federal do Paraná uma ação penal contra os ex-senadores Romero Jucá e Waldir Raupp. Um dos processos em pauta na segunda turma trazia um recurso envolvendo os ex-senadores Romero Jucá Filho e Waldir Raupp. Ambos pediam para que fosse retirada da 13ª Vara Federal de Curitiba a tramitação de uma denúncia por corrupção e lavagem de dinheiro. Esse julgamento foi retomado com o voto do ministro Gilmar Mendes, que entendeu que o caso deve ser remetido para a Seção Judiciária do Distrito Federal, como pedem os acusados. Portanto, considerando que a acusação limita-se à atuação de Romero Jucá quando exercia o mandato de senador da República com base nas funções exercidas em Brasília, deve ser reconhecida, a meu ver, a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal para a investigação dos ilícitos delineados nos autos do inquérito 4215-DF. O relator, ministro Edson Fachin, manteve o voto de não atender o pedido da defesa. Ele julgou que o caso deve continuar sob a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, já que o esquema de corrupção na Transpetro está relacionado à Petrobras. Estamos diante de um viés do esquema de corrupção desvelado na Petrobras e em suas subsidiárias, através do qual alguns de seus dirigentes, entre eles Sérgio Machado, atendia a pedidos de diversos agentes e partidos políticos em troca de sua permanência no cargo. Voto seguido pela ministra Carmen Lúcia. Já o ministro Ricardo Lewandowski divergiu, seguindo o voto do ministro Gilmar Mendes. Com o empate, as regras do regimento interno do STF determinam que deve prevalecer a decisão favorável ao réu. Portanto, a segunda turma decidiu que a denúncia contra Romero Jucá e Waldir Raupp deve ser julgada na capital federal. O redirecionamento de processos também foi objeto de outros 2 casos relacionados à Lava Jato e que estavam na pauta da segunda turma. Os recursos envolvem supostos crimes cometidos na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Num dos casos, a defesa do ex-presidente da Copergás, Aldo Guedes, pede que ele seja julgado pela Justiça Estadual de Pernambuco. No outro processo, a defesa do senador Fernando Bezerra Coelho questiona a decisão do relator, ministro Edson Fachin, que determinou o julgamento do caso pela 13ª Vara Federal de Curitiba. O ministro Gilmar Mendes votou pela concessão dos pedidos. Tendo que os recursos interpostos devem ser providos, de modo que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual de Pernambuco, também neste caso. Já o relator, ministro Edson Fachin, votou pelo não conhecimento dos recursos. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. A primeira turma do Supremo reafirmou o entendimento de que a União não pode ser responsabilizada por encargo trabalhista de empresa terceirizada. Os ministros também negaram pedidos de liberdade para um homem acusado por roubo e por formar organização criminosa com policiais civis. Aldair Antônio de Oliveira foi preso preventivamente em dezembro de 2017. Ele foi denunciado por crimes como organização criminosa e roubo. Fazia parte de um grupo integrado por policiais civis que agia em vários estados. A defesa de Aldair pedia que ele respondesse ao processo em liberdade, alegando que os outros acusados saíram da prisão. Em fevereiro deste ano, o relator ministro Marco Aurélio determinou que ele fosse solto, decisão que confirmou nesta terça-feira. Apontei que nós não temos, por enquanto, na ordem jurídica, a prisão automática, conforme a imputação, e que todo e qualquer
medida constritiva dessa envergadura deve se fazer baseado no artigo 312 do Código de Processo Penal. O ministro Alexandre de Moraes divergiu. A denúncia aponta uma organização criminosa formada por inúmeros policiais civis e uma organização criminosa da qual faria, segundo o Ministério Público, e assim existentes indícios de autoria e prova de materialidade, o juiz, ao decretar a prisão, uma existência de núcleos em diversos estados, no Paraná e Minas Gerais, com participação de policiais civis na prática de crimes violentos, entre eles roubo. E a maioria dos ministros negou o habeas corpus. Os fatos são graves, acho que está demonstrada a periculosidade concreta, atribuição de organização criminosa e roubo. A primeira turma também analisou reclamações de São Paulo, Minas Gerais e Sergipe. No Supremo, a União questionava decisões do Tribunal Superior do Trabalho que a responsabilizavam por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas. A relatora, a ministra Rosa Weber, negou o provimento ao agravo regimental. E como dizer que há afronta à decisão do Supremo se nós temos decisões dos tribunais regionais afirmando que que há a responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento da obrigação de fiscalização, ou seja, por culpa invigilando. Mas os outros ministros divergiram. O ministro Luiz Roberto Barroso leu a tese de repercussão geral já definida pelo Supremo e que vale para todos os casos semelhantes na Justiça. O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento. Assim, por maioria, a primeira turma decidiu que a União não pode ser responsabilizada. Precisamos reconhecer que o Tribunal Superior do Trabalho não aceita, como se pudesse aceitar ou não, o pronunciamento do Supremo. O poder público quis excluir completamente a responsabilidade dele o pagamento de obrigações trabalhistas, porque senão, do contrário, ele mesmo faria o serviço e pagaria os seus empregados. Esta foi a última sessão da primeira turma com a composição atual. O ministro Luiz Fux deixa a turma para assumir a presidência do Supremo na próxima quinta-feira. Foi uma honra trabalhar com cada um dos colegas. A saudade vai ser muito grande, mas eu vou assumir uma responsabilidade em nome de todos os colegas. Como você viu, o ministro Luiz Fux toma posse como novo presidente do Supremo Tribunal Federal na próxima quinta-feira. A cerimônia vai atender os rígidos protocolos de saúde exigidos na pandemia. A repórter Marta Ferreira mostra em detalhes as medidas que serão seguidas à risca para garantir a segurança de todos os que estarão presentes. A cerimônia terá duração de 1h30, em respeito às recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde para evitar a disseminação do novo coronavírus e para possibilitar a presença das autoridades que vão compor a mesa de honra. Serão adotadas várias medidas sanitárias com base nas recomendações constantes do laudo técnico da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STF. Aqui na sala de sessões plenárias do Tribunal, dos 250 lugares, apenas 1/5 será liberado para ocupação, principalmente por familiares e alguns amigos próximos dos empossandos. Os demais assentos serão interditados, mantendo o distanciamento de segurança. Na bancada dos ministros e na mesa de honra serão instalados acrílicos transparentes em caráter provisório para a criação de espaços individuais e ainda será disponibilizado álcool em gel em todas as posições. No dia da posse, o acesso ao edifício sede do STF vai ser pela rampa localizada na Praça dos Três Poderes. A movimentação será rigorosamente controlada para evitar qualquer tipo de aglomeração. Seguindo as orientações da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STF, haverá sinalização no piso, inclusive dos elevadores, para orientar as pessoas nas áreas de acesso à solenidade. As mesas para o credenciamento dos convidados vão contar com barreiras físicas.
Para entrada e permanência no STF, haverá aferição de temperatura e será obrigatório o uso de máscara. O tribunal também vai colocar à disposição dispersores de álcool gel acionados por pedal, que serão utilizados na cerimônia e depois incorporados às instalações. Dentre os convidados estarão o presidente da República, Jair Bolsonaro, os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, os ministros da Casa, familiares e os amigos mais próximos dos empossandos. Para garantir a segurança de todos, a tradicional fotografia da composição dos ministros não será realizada e também não haverá cumprimento aos empossados e nem recepção. A cerimônia será transmitida ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça, YouTuber e Twitter, onde qualquer pessoa poderá acompanhar o evento. E vamos conferir os destaques da sessão plenária do Supremo de amanhã com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. E amanhã, quarta-feira, é dia de conferirmos os julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal em sessão plenária que continua sendo realizada por meio de videoconferência em razão da pandemia da Covid-19. Vários processos pautados para amanhã, dentre eles uma ação proposta pelo presidente da República e que questiona decisões judiciais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que determina e vem aplicando o entendimento de que cabe à União, enquanto ré ou executada num processo, apresentar os cálculos finais na fase de liquidação da sentença. Segundo a Advocacia Geral da União, diversos princípios constitucionais estariam sendo violados a partir dessas decisões que vêm sendo aplicadas pelos Juizados Especiais Federais naquela seção judiciária. O princípio da legalidade estaria sendo violado na medida em que não há na legislação processual nenhuma determinação que obrigue a União, enquanto réu ou executada, a apresentar esses cálculos. Obrigação que deveria ser aplicada ao credor, aquele que se executa a sentença e que busca receber o valor determinado naquele cálculo estabelecido. Segundo, haveria uma usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito processual e, consequentemente, estaria havendo uma interferência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Legislativo e, como isso, a violação também do princípio da separação dos poderes. Além de outros princípios que vêm sendo argumentados também como possivelmente violados, o princípio da razoabilidade, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa e até mesmo o princípio da isonomia. Alega a Advocacia da União que o equilíbrio da relação jurídico-processual estaria também sendo violado. O ministro Marco Aurélio é o relator dessa ação, cujo julgamento já foi iniciado em junho de 2016, quando então o ministro votou pela improcedência da ação e manutenção dessas decisões que estão sendo questionadas. Naquela época, o ministro Luiz Fux pediu vista, o julgamento foi suspenso e pode ser um dos julgamentos realizados na sessão plenária desta quarta-feira. Amanhã, a partir das 14 horas, a gente acompanha tudinho aqui na TV Justiça. Eu te espero. E no próximo bloco, os destaques da sessão de julgamento de hoje do Tribunal Superior Eleitoral, depois do intervalo. Quando se fala em força normativa da Constituição, o objetivo é se dar à norma constitucional a máxima efetividade possível. Além disso, a norma constitucional não deve apenas retratar a realidade fática de um determinado Estado ou nação, mas sim deve atuar para conformar essa realidade, de modo a dar concretude e substância aos desígnios do legislador constituinte. E há pouco você conferiu ao vivo aqui na TV Justiça que o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou o plano de segurança sanitária para as eleições municipais de 2020. Tudo foi elaborado pela consultoria formada por especialistas da Fiocruz e dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Nós fizemos a opção de recorrermos à iniciativa privada para a obtenção desses materiais e desses equipamentos. Por uma razão principal: o país vive uma crise fiscal agravada pela pandemia e os recursos públicos devem ser prioritariamente direcionados
a acudir à pandemia, seja comprando equipamentos médicos, seja dando crédito para empresas, seja com auxílio emergencial para as pessoas vulneráveis. E, portanto, a nossa preocupação foi não aumentar a pressão por recursos públicos nesse momento de pandemia. E, por essa razão, optamos por fazer uma chamada pública e um pedido de manifestação de interesse à iniciativa privada para vermos se conseguiríamos obter esses materiais sem gasto público. E, para a minha grata surpresa, nós tivemos uma inscrição, uma apresentação de quase 30 empresas e entidades de classe que se dispuseram a obter a totalidade do material necessário para prover segurança para os mesários e para os eleitores. Portanto, todos os itens de segurança, eu vou falar deles em breve, na verdade, estão sendo produzidos e vão ser doados por empresas privadas, de modo a permitir que os recursos públicos, como disse, sejam concentrados no enfrentamento da pandemia. E hoje também é dia de sessão plenária do TSE. Repórter Henrique Amaral está ao vivo, direto do tribunal, e tem mais informações para a gente. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na pauta de logo mais, os ministros devem julgar 10 processos. E entre os destaques está a prestação de contas de José Guilherme Ferreira Filho. Ele foi eleito deputado estadual por Minas Gerais em 2018. O Ministério Público Eleitoral quer que as contas de campanha dele sejam reprovadas porque o político recebeu recursos públicos do PHS e foi eleito pelo PRP. Segundo o Ministério Público, as legendas não estavam coligadas nas eleições para deputado estadual. O plenário também deve analisar as contas de campanha de Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte. Está na pauta ainda um processo que trata de possível fraude nas cotas de gênero nas eleições para vereador de 2016, na cidade de Pedro Laurentino, no Piauí. William. Obrigado pelas informações, Henrique. Uma carta aberta em defesa da democracia foi assinada por mais de 500 líderes políticos e da sociedade civil. Eles advertem que governos têm usado a crise causada pela pandemia do novo coronavírus para aumentar o controle do poder e ameaçar liberdades. Chamado para defender a democracia. Esse é o nome da carta aberta que representa mais de 500 líderes políticos e civis de todo o mundo. A ideia que eles transmitem é a de que governos que utilizam a crise causada pela pandemia do novo coronavírus para aumentar o controle do poder ameaçam liberdades. Com o documento, os autores querem sensibilizar os cidadãos e os legisladores para que todos protejam a democracia e reconheçam que esse é o sistema mais eficaz para enfrentar as crises mundiais, ao passo que resguarda direitos de todos os cidadãos. A mensagem ressalta a necessidade de que a democracia seja defendida nas urnas, na mídia ou nas ruas. A Justiça Eleitoral aceitou denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o ex-prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, e outras 4 pessoas. As informações com a repórter Carolina Chaves. A Justiça Eleitoral aceitou denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o ex-prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, e outras 4 pessoas. Hoje de manhã foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do ex-prefeito em São Conrado, zona sul do Rio. Eduardo Paes e os outros envolvidos foram denunciados pelos crimes de corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O mandado foi expedido pelo juiz Flávio Itabaiana. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra 7 pessoas por desvios de recursos federais repassados por meio de 5 convênios firmados entre o Ministério do Turismo e o Instituto Mundial do Desenvolvimento e da Cidadania. A ação faz parte da Operação Fantoche, que começou em fevereiro de 2019, depois que o Tribunal de Contas e a Controladoria Geral da União identificaram uma série de fraudes em contratos públicos fechados com o SESI e o SENAI. De acordo com as investigações, entre 2008 e 2009, uma empresa foi contratada sem licitação para divulgar a cultura do estado de Pernambuco, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.
Para conseguir os contratos, os representantes da empresa, junto com agentes públicos, simulavam a cotação de preços e fraudavam as cartas de exclusividade de shows culturais. Ao todo foram gastos R$1,5 milhão. Parte dessa verba era de emendas parlamentares que eram liberadas em convênios assinados com o Ministério do Turismo. 7 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal. Se forem condenadas, podem pegar até 12 anos de prisão pelo crime de peculato. E veja a seguir, Conselho Nacional de Justiça e Conselho da Justiça Federal assinam um acordo de cooperação para acesso de dados do DataJude. Voltamos já. A Constituição é o principal instrumento legal da sociedade, né? Ela é a grande responsável pela efetivação das normas e os efeitos destas normas na sociedade. É a proteção do Estado democrático. É ela quem proporciona igualdade da lei e justiça para os cidadãos na mesma medida e sem qualquer distinção. Hoje teve sessão do Conselho Nacional de Justiça. Essa foi a última plenária do CNJ presidida pelo ministro Dias Toffoli. Isso porque o ministro Luiz Fux assume a presidência do Conselho e do Supremo Tribunal Federal na próxima quinta-feira, dia 10 de setembro. A última sessão plenária com o ministro Dias Toffoli à frente do Conselho começou com a assinatura de um acordo de cooperação para o acesso de dados do DataJude entre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal. Mediante a formulação de políticas, metodologia, diretrizes, estatística, padronização de procedimento administrativo, pretende tornar mais eficiente a prestação jurisdicional entregue pela Justiça Federal através do termo de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, que hoje serve de exemplo e de excelência para todos os tribunais brasileiros. Também é nesse cenário que a justiça brasileira precisa se estruturar cada vez mais para conseguir dar respostas rápidas, eficientes, corretas ao cidadão a quem prestamos todo o nosso serviço. O intuito maior do DataJude é fornecer uma visão integrada e sistêmica do sistema de justiça, que permita a adoção de medidas voltadas a simplificar rotinas burocráticas e acelerar o trâmite processual. Por meio da Resolução CNJ 331, de 20 de agosto de 2020, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o DataJude como fonte primária de dados do Sistema de Estatística do Poder Judiciário para os tribunais de todos os segmentos de justiça: federal, estadual, eleitoral, militar e trabalhista. Depois foi feita a entrega das publicações do programa Justiça Presente, iniciativa que começou em janeiro de 2019 e que é resultado de uma parceria entre o CNJ, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Ministério da Justiça e Segurança Pública para enfrentar problemas estruturais do sistema penal e socioeducativo. Também foi divulgado um vídeo institucional sobre o programa Justiça Presente. Segundo o DEPEN, mais de 436 mil pessoas receberam alvará de soltura em 2018, mas o Brasil não tinha uma política nacional de egressos. Também foi lançada uma compilação dos atos normativos do CNJ nos 15 anos de existência. A publicação tem 4 volumes e será disponibilizada em breve no portal do Conselho Nacional de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça reconhece falta de fundamentos e revoga a prisão domiciliar de ex-vereador de Uberlândia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia determinado a prisão domiciliar, o monitoramento eletrônico e também a proibição de contato com demais investigados ao ex-vereador do município de Uberlândia, investigado na Operação Poderoso Chefão. Alexandre Nogueira da Costa é suspeito de ser o líder de uma organização criminosa que teria desviado mais de 7 milhões de reais por meio de falsos aumentos da quilometragem apresentada pelos motoristas do transporte escolar do município. Os motoristas recebiam o valor realmente relativo às corridas e o restante do dinheiro era desviado pelos operadores do esquema. A defesa recorreu ao STJ alegando que os demais investigados estão soltos e questionou a prisão e as medidas cautelares. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que o Tribunal de Justiça do Estado decretou a prisão domiciliar, apesar de ter reconhecido a ausência de razões para manter a preventiva.
Ele destacou que o regime domiciliar é uma forma de cumprimento da prisão preventiva e não uma medida alternativa à prisão, sendo necessários os requisitos previstos no Código de Processo Penal, o que não ocorreu neste caso. Já as medidas cautelares, de acordo com os ministros da sexta turma, foram devidamente fundamentadas. Assim, o vereador teve a prisão revogada, mas foi mantido o monitoramento eletrônico e a proibição de contato com os demais investigados. O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que isentou o filho de uma idosa do pagamento das verbas rescisórias devidas a uma cuidadora. A cuidadora prestou serviços por 3 anos para a idosa e, em 2018, entrou com uma ação trabalhista contra a aposentada e o filho dela. Ela se baseou na Lei Complementar 150, de 2015, conhecida como Lei dos Empregados Domésticos. Alegou que, como membro da família, o filho deveria ser responsabilizado solidariamente pelas dívidas trabalhistas da aposentada. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, verificou que, conforme registrado na sentença, a própria empregada confessou em depoimento que havia sido contratada pela idosa e que o filho era apenas administrador dos bens da mãe. Por isso, o TRT entendeu que esse fato, isoladamente, não torna o filho empregador doméstico. Em julgamento remoto, o relator do recurso de revista da cuidadora na 5ª turma do TST, desembargador convocado João Pedro Silvestrin, afirmou que a Lei Complementar 150 define o empregado doméstico como aquele profissional que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana. Para o desembargador, não se extrai da interpretação desse dispositivo a caracterização de empregador doméstico pelo interesse e dever de assistência dos filhos aos pais. Assim, por unanimidade, a turma negou o pedido da cuidadora. A edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, acompanhe a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa noite para você. Até amanhã.